morte em massa na Primeira e Segunda Guerra Mundial, ataques com armas químicas, tudo aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, subverteu toda a ética de guerra. Né? As armas que foram utilizadas, os tipos de combate que foram utilizados, as estratégias que foram utilizadas, subverteu toda a lógica. Trouxe problemas gigantescos para a gente resolver. Então, imagina o mundo vendo um ataque como as bombas atômicas. Imagina o espanto que isso traz, né, para a humanidade. Imagina os problemas que isso trazem para você tentar resolver conflitos depois. Porque hoje nós julgamos a potência militar dos países pela quantidade de bomba atômica que ele é capaz de produzir. Né? Então, assim, são problemas contemporâneos. Que aí o século XX, terminando ali na Segunda Guerra Mundial, inicia um novo momento da história. Tem a Guerra Fria como desdobramento? Tem, é claro que tem a Guerra Fria como desdobramento. Mas é um desdobramento, né, que talvez, não, assim, comparado com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é um desdobramento só histórico mesmo, só factual, né? Tá, tudo bem, tá acontecendo como... Tá. Mas o que é importante mesmo é o que aconteceu já. Né? Então há um conflito tecnológico lá para chegar na Lua durante a Segunda Guerra Mundial, chegar no espaço, chegar na Lua? Mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial marcam um momento da história da humanidade e subvertem essa lógica do que a gente está dizendo. Subvertem a lógica da ética, subvertem a lógica da guerra, subvertem várias coisas. Então são problemas a serem resolvidos, né? Tá, então vamos pensar o seguinte, como é que isso impacta hoje, né? Tudo bem, o combate hoje, por exemplo, na Israel, não é um combate de infantaria, é míssil. É bomba. É bomba, é a distância às vezes. Né? Então, a China está fazendo testes com mísseis no mar de não sei da onde, né? Tá. Por quê? Porque você pode atacar um país do outro lado do mundo sem precisar sair do seu país, sem precisar se deslocar, né? A mísseis de longo alcance, né? Então a tecnologia ela tá enraizada nos combates hoje. Nós temos que pensar sobre isso. A Rússia interferiu nas eleições americanas, isso é guerra, né? Guerra cibernética. A Rússia contrata os melhores hackers para invadir sistemas de países. Olha para você ver o nível que nós chegamos, né? Em 100 anos. Então, como que você não vê um impacto gigantesco desse momento histórico hoje? Sim. Uma coisa que muito me preocupa, cara, assim, disso que a gente falou da banalidade do mal, da gente não pensar sobre as coisas. Cara, a impressão que eu tenho, sei lá, que eu deveria ter, é que a gente vive a realidade contemporânea, ela deveria ser uma sociedade civilizada, né, cara? Então, assim, eu não sei por que a gente tem que falar de guerra atual, você entende? Eu acredito assim, se somos civilizados, se somos mais civilizados do que éramos antes, quando a gente era mais o homem primitivo, paleontológico, da Idade Média, que a galera entrava em treta para querer guerrear e dominar e tudo, eu acho isso muito esquisito, cara, porque a gente vive num mundo civilizado, cara. Então, se a gente vive num mundo civilizado, ô John, pra que essa guerra, cara? Pra que isso? Se a gente, né, pode resolver na diplomacia, se a gente pode resolver na conversa. Eu até entendo, cara, que às vezes quando uma pessoa não quer conversar, não tem jeito, às vezes, de você resolver de outra forma. Mas eu penso assim, cara, se a gente vive num mundo civilizado, né? Então por que a gente não conversa mais e guerreia menos, cara? Você sabe que eu gosto dos pensadores que criticam que nós somos civilizados, né? Tem a questão da barbárie, né? Isso, tipo Montaigne, por exemplo, mas eu vou deixar o Montaigne para um outro momento. Então, assim, o Montaigne, né, tem lá a sua crítica, mas só pra gente ver que isso já é recorrente, né, essa crítica, né, Montaigne, Voltaire. E aí a gente tem, porque você falou a questão, a gente tá caminhando para um mundo civilizado. Pois é, será? Porque uma das ideias do iluminismo era o quê? Olha, a razão vai salvar a humanidade, né? O desenvolvimento da razão vai salvar a humanidade. Vamos propagar conhecimento, vamos fazer enciclopédia, vamos fazer com que as pessoas conheçam, porque isso vai fazer as pessoas terem autonomia, tomar decisões mais inteligentes, mais sábias, mais racionais, e elas vão ser capazes de tomar decisões da própria história, né? Regular a própria história.
Isso é uma das ideias do iluminismo, né? Da luz da razão. O positivismo demanda daí, né? De que a ciência seria capaz de explicar tudo algum dia. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o Horkheimer, não lembro onde que ele escreve isso, também falou assim, olha, peraí, a gente não tá caminhando. A gente não tá caminhando. Por quê? Para a civilização, processo civilizatório. A barbárie anda junto. Ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a ciência, desenvolvemos a tecnologia, os mesmos dispositivos de ciência e tecnologia que nós usamos para melhorar a qualidade de vida, para produzir energia, para produzir medicamento, nós utilizamos esses mesmos dispositivos para construir armas. Os mesmos princípios científicos que estão na base da qualidade de vida do mundo moderno, do mundo contemporâneo, também estão na base das armas de guerra atuais. Por isso que eu falei, olha, a tecnologia da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que foi utilizado de tecnologia ali, muda e subverte a ética da guerra. Porque, olha, como é que você para isso? Isso não tem como, né? O conhecimento se propagou de tal forma, né? A ciência se propagou de tal forma, as pessoas têm acesso, mundo digital, informação e tal. Só que o uso que nós fazemos disso não é um uso justo, não é um uso ético. E aí a gente pode voltar na questão da Hannah Arendt. Por quê? Porque nós abdicamos da nossa capacidade de pensar de forma ética. Nós seguimos protocolos, beleza? Seguimos métodos, começo, meio e fim. Assinamos papéis. Mas e a nossa capacidade de pensar? Está sendo deixada de lado. Vem sendo deixada de lado. A gente já tinha abandonado a nossa capacidade de pensar de forma ética, moral. Ah, como é que isso afeta hoje o conflito? Como é que você me ajuda a entender? A partir do momento que eu faço da violência um dispositivo legítimo de propagação da minha fé, e aí, né, não para ser generalista, mas eu me valho disso a ponto de matar quem pensa diferente de mim, quem tem uma religião diferente da minha, quem tem uma etnia diferente da minha. A partir do momento que eu faço isso, eu estou mostrando que a minha reflexão ética não funciona. Porque a ética ela tem que estar pautada em alguma coisa que você pensa, né? E eu duvido muito que Deus queira que as pessoas se matem. Eu também em nome dele. Eu também duvido disso. Então, o cara pálida, né? Até bati em mim mesmo aqui. Cara pálida, como que eu consigo justificar isso? Então, assim, sei lá, né? Se é pra falar de terrorismo, né? É isso, cara. Só que aí, igual você falou, onde estão os terroristas? Em todos aqueles que fazem uso da violência como forma legítima de propagação da fé. Exato. Porque assim, uma coisa, como eu falei, né? Eu acho que a gente não deveria ter tabu, mas dos dois lados a gente vê bombas caindo dos dois lados, em ônibus de criança, em hospital. Então assim, cara, eu acho que não é, eu acho que muitas vezes as pessoas elas querem olhar para um YouTube, para uma rede social e não, quem tá certo? Eu acho que a gente é como você falou, cara pálida. Eu acho que a guerra é errado, cara. Sim. Igual você tá falando. A gente espera que alguém nos diga quem tá certo e quem tá errado. A gente não é capaz de entender por nós mesmos o que é o certo e o que é o errado. A gente, igual você falou, eu vou no YouTube pra ver quem tá certo e quem tá errado. Sim. Né? Não, peraí. Lê um livro, cara. Abre um livro de história. Tenta entender o que tá acontecendo. Só pra situar dois fatos, né? O que acontece... Não tô justificando nada. Mas o que acontece é o seguinte, olha... Israel, igual você falou, foi colocado num território ali. Chega um pouquinho pra cá, chega um pouquinho pra lá. Dá pra construir um país aqui? Não dá não, não cabe. Não dá sim, vamos colocar. Construir um país. Israel se contenta com o território que ele é dado no começo? Não. Vai aos pouquinhos anexando territórios que pertenciam aos árabes, aos palestinos. Existe uma justificativa, que é uma questão de defesa, mas houve uma dominação. Houve uma dominação. Aí tem a faixa de Gaza no cantinho ali. Sim, e aí tem a ONU que separou a Palestina em duas partes. E aí pega a cidade de Jerusalém, igual você falou que é importante para as 3 religiões. A solução mais inteligente que eles tiveram foi o quê? Divide Jerusalém, metade para um povo, metade para o outro. Olha, né, como você espera bom senso das pessoas. Não é confiar demais no bom senso das pessoas. Não, eu acho que é manipulação mesmo, cara. Eu acho que existe interesses. Sim, como é que você não espera que haja conflito num lugar desse? Não espero, acho que você espera que tenha, né? É por isso que eu falo, cara, que eu acho que a essa altura da discussão, João, só tem uma pessoa que me diz o que tá acontecendo. Maquiavel.
Eu acho que quem tá me dizendo... A gente já falou de Sócrates, de É. Hannah Arendt, de Horkheimer. Eu acho assim, cara. Eu acho que é Maquiavel que vai dizer pra gente, porque É, citando aquele filme Troia, né? A guerra é o velho falando e o jovem morrendo. é exatamente isso, exatamente isso. Quem determina se vai haver guerra ou não são pessoas que não vão pra linha de batalha. Isso é um problema. Isso eu acho que é uma coisa que você que tá aí nos assistindo, eu acho que é o que você deveria pensar nesse momento. Porque a gente não tá fazendo juízo. Ah, não. Talvez a gente faça um próximo podcast sobre Rússia e Ucrânia. Na verdade, não importa qual conflito aconteça. A lógica funciona pra. Sim, Né, o que a gente tá tentando dizer aqui são reflexões que funcionam pra qualquer tipo de conflito. exato. Até pra uma briga de torcida, se você pensar. A galera, eu acho que a grande massa tá ali jogada. Eu acho que eles não estão nem sabendo. Assim, não, vamos guerrear, bota a arma, vamos embora. Sim. Só que, no fundo, você tem uma manipulação em volta política, né? Você falou em massa, eu fico pensando o seguinte, olha, como que a gente explica só uma coisa, né? Você pega uma pessoa que nunca falou palavrão na vida dela. Sim. E aí ela vai num campo de futebol. Dali a pouco, a torcida começa a xingar o juiz. E ela tá também. Sim. Ei, juiz, vai comer angu, né? Por quê? Porque ela tá sendo levada por isso. Porque ela não consegue pensar, eu não preciso fazer isso. Sim, é a espiral do silêncio, Elizabeth Neumann. Eu não preciso fazer isso. Exato. E se eu não fizer? E se eu não agir como todo mundo tá agindo? Maria vai com as outras. Pois é, então, você tem razão quando você traz do Maquiavel à tona, né? Do ponto de vista de quem tá no poder. Sim. Mas das pessoas que estão sendo dominadas, das pessoas que estão sendo levadas, a lógica é outra. O Maquiavel até. A lógica de cordeiro, né? Até uma crítica. O Maquiavel é o seguinte: Maquiavel escreveu esse livro pro príncipe ou pro povo? É pro príncipe agir dessa forma com o povo, é pro povo entender como é que o príncipe age? Sim. Né? Então, sim, então leiam Maquiavel, pra gente entender como é que esses governantes agem conosco. Sim. Porque para Maquiavel, só para contextualizar, né? Pra gente não deixar jogado. O que eu entendo hoje guerra? Eu entendo que a guerra hoje é uma questão política. Em grande parte. São decisões políticas. São decisões que partem sobre os altos cargos políticos. Se esses cargos são democráticos, são oligárquicos, são ditatoriais, aí já é um pouco outra discussão. Sim. Tá? Então, a guerra eu acho que é uma questão majoritariamente política. O problema da política é que a gente consegue mascarar a política com qualquer coisa. Eu consigo mascarar a política com a religião, eu consigo mascarar a política com economia, eu consigo mascarar a política com geopolítica e por aí vai, não é? Então a guerra é uma questão política. Para Maquiavel, a política é muito simples. Ou você tem o poder, ou você não tem o poder. Né? Se eu fosse resumir Maquiavel, leia aí O Pequeno Príncipe, de Nicolau Cuidado, né? Isso já deu problema. Leiam O Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é outro livro, viu, galera? Porque às vezes... És eternamente responsável por aquele que manipula. Às vezes um advogado vê aí e vai citar. Não, é verdade, complicado. É o príncipe, tá? O príncipe de Maquiavel. Então, o Maquiavel fala o seguinte: ou você tem o poder, ou você não tem o poder. Se você tem o poder, você quer permanecer no poder. Você quer fazer a manutenção do poder, tá? Em alguns certos aspectos, você quer expandir para manter ele, né? Se você não tem o poder, você quer buscar esse poder, né? E aí você tem vários mecanismos, né? Tanto da busca desse poder quanto da manutenção desse poder, ok? Então, entre elas você vai ter se for para fazer o bem, faça em conta-gotas, se for para fazer o mal, faça de uma vez, seja temido. Você precisa ser temido, mas não precisa ser amado. Sim, ser temido e ser amado, escolher ser temido, né? O príncipe deve escolher ser os dois, né? Você precisa ser temido. Precisa ser temido. Mas ser amado seria legal também, mas se não der, não tem problema, não faz falta. Não é? Então, assim, para esses mecanismos de manipulação, né? Esses mecanismos, né? Citando o Leviatã, né? Esses mecanismos aí de dominação política, você tem essa série de coisas, né?
E aí o povo fala uma coisa, você fala também, e aí você pode fazer uma guerra, porque é o que o povo quer, é o que o povo tá falando, ou eu semeio alguma coisa pra... E no fundo, você tem muitas vezes não uma... a defesa de um princípio, mas eu defendo o princípio de uma boca pra fora, mas no fundo eu quero é ficar no poder confortável do jeito que tá. E aí eu vou ser um herói, mas na verdade eu tô sendo um ditador, eu tô sendo um Leviatã, né? Uma das cabeças do Leviatã. Né? Sim, Então é isso que eu sim. queria também deixar aí pra reflexão da galera aí. Assim, não dá pra negar, cara, assim, que as pessoas parecem realmente que usam Maquiavel, né? Não à toa que seu chefe age do jeito que ele age com você, Sim. né? Porque ele leu Maquiavel e você não. É. Então, assim, parece realmente que as pessoas que estão em cargos de poder leram realmente Maquiavel, se valem desse princípio. Eu sempre me valho da seguinte ideia: todo mundo que está no poder são excelentes leitores. Então o quê? Excelentes leitores. Leram essa galera da filosofia política e usam esses princípios. Assim, não posso estar errado, né? Mas parece que eles usam esses princípios realmente porque entenderam a lógica do poder. Sim. Ou tem assessores, né? Pessoas que ajudam eles, né? Exatamente, exatamente, né? Tem a série lá House of Cards, né? Sim. Então, assim, tem coisas que a gente pode até trazer mais princípios desses filósofos. Você falou do Leviatã, a gente pode se O deter em Thomas mais Hobbes, né? cuidados, falar do Thomas Hobbes, do Locke, do Rousseau, né? Que estão ali na base dessa filosofia política contemporânea, né? Então, a gente Vamos pode. explicar um pouquinho. Eu acho assim, o que a gente quer dizer, talvez você não tenha entendido, é que talvez, não vou dizer com certeza, esse conflito religioso, né, não me entendam mal, tô falando isso numa boa. Talvez o conflito religioso, talvez o conflito étnico, seja só a ponta do iceberg. Sim. E no limite, nós queremos dizer o seguinte: você não precisa esperar ninguém dizer para você o que é certo e errado. Exato. Você precisa ser capaz de, por você De mesmo, fazer uma buscar leitura. suas fontes e fazer essa leitura. Exato. Não esperar que eu, o Léo, o YouTube, Sim. o não sei quem neto, alguém que faça um vídeo, entenda o conflito em um minuto, te diga o que é certo ou errado. Exato. Eu vou dar um outro exemplo. Posso dar um outro exemplo? Claro. Será que eu tô com. Não sei se a gente vai ser cancelado aqui. Não, não, Mas, não. por exemplo, Cuidado, Léo. quando os Estados Unidos entrou no Iraque, com a desculpa, com a justificativa de combater o terrorismo, você acha que ele estava preocupado em combater o terrorismo ou em pegar petróleo? Entende o que eu quero dizer? E outra coisa, você falou dos Estados Unidos aí, vamos lembrar que Israel é o único aliado dos Estados Unidos do Oriente Médio. Então, cara. Então, assim. Irã, Arábia Saudita, são inimigos declarados norte-americanos. Então, assim, antes da galera começar a querer cancelar a gente, eu digo o seguinte, eu não tô afirmando nada. E nem que isso seja certo ou errado. Nós Sim. estamos dizendo que há fatos históricos. Exato. Então, Né? assim, talvez esse conflito étnico, religioso, seja a ponta do iceberg. Sim, Talvez isso seja interesse mais pessoal de outras ordens, né? Sim. Assim como eu uso o combate ao terrorismo muitas vezes para pegar outra coisa. A gente está especulando um pouco aqui nesse sentido, né? Mas Sim. são especulações com base em fatos. Uma possibilidade. Né? Podemos realmente fazer esse tipo de reflexão. Porque claro. a verdadeira guerra é uma guerra ideológica, né? A verdadeira guerra, ela acontece nos inconscientes das pessoas aí, né, cara? Eu até comentei com você, a gente precisa falar também das distopias, né? Tá aí lá, né, no 1984, né? Guerra é paz, né? Um dos lemas, né? Sim. Guerra é paz, né? Um dos lemas lá é isso. Sim. Então, fazer guerra é necessário às vezes, né? Encontrar inimigos é necessário. Você agrega pessoas em torno do inimigo comum. Sim. Né? Mas eu acredito. Políticas. Eu acredito também que a gente tem guerras importantes para serem vencidas, como a guerra contra a fome. Sim. Eu acho assim, cara. Eu acho que são essas guerras que a gente deveria travar. Então, da mesma forma que a sociedade ela está tão engajada em construir grandes armamentos, grandes formas de espionar o que o outro está fazendo, cara, vamos travar uma guerra contra a fome. Vamos travar uma guerra contra a desigualdade social. Vamos travar uma guerra contra, sei lá, o genocídio étnico,
esses conflitos étnicos, raciais, entende? Vamos travar essas guerras, vamos lutar para curar doenças, né? Vamos travar essas guerras. Essas são guerras que eu acho que eticamente corretas. E se a humanidade se unir e mirar nos verdadeiros conflitos, né? Sim, eu acho que o encerramento ficou por quanto eu sou hoje. Né, Nada, cara? nada mais a dizer, Léo. Eu acho que essas são as guerras que a gente deveria, É. cara. Eu acho que a humanidade parece muito aquele clipezinho do Michael Jackson. There comes on time. Cara, é a gente dar a mão, velho. Pra que você vai tirar no outro, cara? Entende? Não sendo utópico, né, Léo? Não sendo utópico. Não sendo né? utópico, mas não faz sentido. Sendo só racional aqui. Racional, né, cara? O cara é um ser humano, bicho. Sim. O cara tem 2 olhos. Olha pro meu ser humano. É meu semelhante, cara. Jesus E mesmo Cristo falou mesmo que isso. tivesse só um, né? Não, isso não faz ele um não humano, né? Eu acho que de um modo geral, de um grande modo geral, talvez ali tirando algumas mitologias, né? Tipo a mitologia nórdica, as religiões pregam amor, cara. Entende? Você é meu semelhante, você tem 2 olhos, um nariz. Porra, é meu semelhante, por que eu vou querer te agredir, te matar? Não, cara, vamos juntar, vamos fazer um podcast. A gente falou isso, né? Tá todo mundo puto com alguma coisa aquele dia. A gente comentou assim, por que a gente Sim. não junta e tenta resolver o problema então, né? Exato. Né, cara? Vamos travar uma guerra santa. Uma guerra verdadeira, Quais as justa, guerras né? você quer travar, né? Quais as guerras você quer travar? Agora, eu acredito que a gente pode finalizar com essa pergunta aí. Quais É. as guerras você quer travar? Qual a guerra que você quer travar? E mais do que isso, né? Quais são as guerras corretas de serem travadas, né? Será que o meu problema é com um cara que tá, sei lá, me cortando na rodovia? Ou, será que É o cara que torce por time diferente do meu, né? cara. Ou vou até dizer mais, ou é o cara que não gosta do candidato político que eu gosto? Será que a minha guerra é contra esse cara? Não. Sabe? Talvez, Qual que é a guerra? talvez se a gente juntasse, a gente não precisasse de candidato político nenhum, né? Exato. A gente tem, às vezes um líder, tanto às vezes pode ser um líder religioso, pode ser um líder político. Ele fala uma coisa pra gente, pô, a gente acredita. Mas será que essa é a guerra mesmo? Ou será que essa guerra que a gente vê é a guerra que está acontecendo? É muito mais profundo. Né? Essa é a crítica que eu deixo aí pra gente hoje. Maravilha. João Renato? Não, encerrado está. Nada mais a dizer, cara. Não desista? Não desista. Não desista. Não desista. Não desistiremos, né? Vamos usar aqui nosso espaço aqui e você já está mais do que ciente do que você também tem voz aqui. A nossa guerra aqui é contra o quê, João? A nossa guerra aqui é contra a ignorância. Contra a ignorância. A ignorância é nossa inimiga. Ignorância no sentido de ignorar, no sentido também de querer a violência. Nós não queremos violência aqui, nós queremos democracia. Mas, vamos lá. Eu já deixamos o espaço aberto. Quer participar do podcast? É bem-vindo, né? Sinta-se à vontade. Deixa o seu nome aí, deixa à vontade aí. Essa leitura? Essa leitura aqui também indico, né? Origem do totalitarismo na arte, né? Antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Uma leitura muito boa para fazer, né? Mas também queria, mais especificamente, o caso do Eichmann, né? Que a gente citou aqui. O caso do Eichmann é uma leitura fundamental para a gente entender muita coisa aí. Né? Então, leia lá o caso Eichmann, ou A Banalidade do Mal, A Promessa Política, qualquer livro da análise que você for ler ali é fundamental, cara. Nos vemos no próximo RoboWorks Podcast. Até já, galera.